Meus amigos e minhas amigas benfiquistas e não só, amigos e amigas de todos os clubes que nos vão acompanhando aqui no Canto do Benfica semanalmente. João Paulo, cá estamos para mais uma sessão de terapia, como já muita gente diz, e não só nossa, temos muita gente a juntar-se nesta sessão. Hoje, felizmente, podemos começar com uma boa notícia, ganhamos ao Nacional, mas se calhar depois as boas notícias também se esgotam por aí, mas... Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme vocês nos estiverem a ver ou ouvir. Opa, é isso, acho que obviamente é melhor ganhar do que perder. Não é? E dito isso, terminamos o episódio, não é? Quero sempre que o Benfica ganhe os jogos todos, mas de facto há situações no Benfica que me deixam um bocadinho triste e hoje havemos de falar delas, mas também há outras coisas. Vemos, e queria partilhar com o pessoal, com a malta que nos está a ver e a ouvir, também um bocadinho da nossa preocupação nos dias prévios à gravação, em que falamos sobre o episódio, que temas queremos abordar, e a nossa preocupação é em tentar ser construtivos, em tentar trazer positivismo. Isto não estava aqui no guião, lembrei-me agora, porque eu acho que faz sentido nós partilhar com as pessoas também a nossa preocupação semanal, porque as coisas não estão bem, não vale a pena estarmos a insistir nessa questão, mas como é que nós podemos contribuir? Chamando as coisas pelos nomes, e hoje vamos ter que obviamente tocar alguns assuntos, não é? Mas é uma preocupação que nós temos. É pela positiva, quer dizer, eu não quero em circunstância alguma, que era o que mais faltava, que o Benfica esteja mal, que as coisas corram mal. Não é? O que nós queremos é que o Rui Costa seja o presidente mais titulado de sempre, que o Mourinho ganhe tudo o que puder ganhar, que os jogadores que nós achamos que se calhar não são tão bons quanto esperávamos, ganhem a Champions. É só isso que a gente quer. É isso. E essa dimensão de querer ser feliz é obviamente aquilo que nós mais queremos. Era mais fácil para nós vir aqui falar sobre as vitórias, sobre o facto de jogarmos hoje à noite para a Champions, de estarmos na frente do campeonato com 20 pontos de avanço, estarmos apurados para as meias finais da Taça de Portugal. Era isso que nós gostaríamos de fazer. Sendo que, obviamente, também nunca queremos colocar em causa as pessoas. Sem as pessoas dúvida, merecem-nos o máximo respeito. Agora, a função que as pessoas desempenham ou o que elas estão a fazer é objeto de análise. Sem dúvida. E vamos é por isso falar, que aqui estamos. E vamos falar sobre isso. Temos pano para mangas, até porque houve declarações de Rui Costa, houve declarações de José Mourinho ao longo da última semana. E músicas, muitas músicas e cânticos. Umas ao vivo, outras nem por isso. É isso. Já lá vamos a isso tudo, mas antes de tudo o resto... Opa, eu sei que isto vai ser completamente fora do roteiro, mas não é piada e é no sentido literal, e eu até depois, se vocês quiserem, eu mando fotografias. Eu tenho literalmente 4 pneus na minha carrinha, porque eu quando sair daqui vou meter pneus novos. Eu não sei porque é que me lembrei disto agora, mas é literal isto. Mas pronto, vamos ao 25. Vamos ao 25. Hoje é 25. Hoje é o episódio 25, exatamente. Do 25 andamos à procura de alguns jogadores. E com o 25 neste momento temos o Prestiani. É o jogador que, obviamente, eu faço sempre este exercício. O que é que eu me lembro quando penso no 25? O primeiro nome que eu me lembrei foi o Socota. Ok. Não é para ser nem mais importante nem menos importante, é o que a minha memória de algum modo me trouxe. Do Socota eu lembro-me que quando ele se mudou para um clube adversário, João, eu fiz uma aposta. Não sejas assim. Foi, mas foi fixe. Não sejas assim. Eles não nos tratam pelo nome quando nós lá vamos. Já lá vou. Não, porque é fácil, já lá vou. Eu fiz uma aposta que na altura foi qualquer coisa como isto. Eu aposto que o Socota no Futebol Clube do Porto vai marcar tantos gols como o Vítor Bahia. E o pessoal gozou comigo. Olha, e não é que aconteceu mesmo isso. Já contaste essa história aqui uma vez. Já. Lembrei-me do Socota. Depois, com o 25 houve outros jogadores. Acho que o Nuno Assis foi aquele que as pessoas mais referiram no X. Eu também disse logo quando porque trocamos mensagens. Porque é obviamente aquele jogador, naquele momento simbólico, não é? Tem impacto, não é? Chega a meio daquela temporada, é o regresso ao... E somos campeões. Somos campeões, é isso. E realmente era um belíssimo jogador de futebol. Muito fã do Nuno Assis. Não era o Maradona, mas era um bom jogador. E é aquela ideia que nós às vezes aqui colocamos do regresso aos jogadores do nosso campeonato. Há bons jogadores do nosso campeonato. Sim. Eu tenho pensado muito naquele miúdo que está no Famalicão, capitão de Famalicão, o Gustavo Sá, que eu não faço a mínima ideia o que é que ele daria numa equipa grande,
mas é daqueles que eu olho e digo assim, Claro. olha, eu gostava de ver este miúdo Sim. a Em jogar relação no ao Gustavo Benfica. Sá, eu sei que muitos clubes grandes em Portugal já o tentaram. Há ali muitas questões que Empresários e etc. empresários, o próprio Famalicão, e com alguma justiça, pretende obviamente um valor significativo pelo jogador, mas no caso do Gustavo Sá eu sei que não é por falta de interesse ou de não se andar a tentar, nomeadamente o Benfica, só não aconteceu porque pronto, o Famalicão está a fazer a parte, Sim, claro, a parte e bem, deles, mas e é bem. um belíssimo jogador, sem dúvida. Bom, estamos a falar então dos 25, depois há o Karel Paborski, que também joga com o 25, o Sabri, que também usa o 25, O Sabri chegou a usar o 25? parece que sim, o César Peixoto usa o 25, Futuro Mister, dizem alguns. e abre aqui a porta para Martin Pringle, que também usou o 25. Olha, e a propósito do Martin Pringle, um abraço para a malta do Visão Vermelha, que tem agora redefiniu-se de certa forma enquanto podcast, está a fazer um trabalho extraordinário e na última semana, creio eu, falaram precisamente com o Pringle, tem intervenções deliciosas. Acabaste de dizer o que eu iria dizer, foi à boleia do Visão Vermelha que me ocorreu falar-vos do Pringle. O Pringle tinha 1,90 m e achava, ele disse numa entrevista, antes de vir para o Benfica, que era bom jogador. Mas quando chegou ao Benfica percebeu que não era assim tão bom jogador quanto isso. Ele jogava numa equipa, e a pergunta vem daí, ele jogava numa equipa da Suécia, o Helsingborg, e ele não marcou assim tantos golos nessa equipa da Suécia. O que é verdade é que ele veio ao Benfica. E aqui no Benfica, marcou alguns golos. O desafio é vocês dizerem, nas 2 épocas e meia que este avançado esteve no Benfica, quantos golos é que ele marcou? Ui. Foram 2 anos e meio. Ui. Dizer-vos, para vos ajudar a refletir, que ele a seguir vai para a Premier. Vai para o Charlton, onde chegou a ser colega do Jorge Costa. Exatamente. E portanto, fica aí esta nota Não faço ideia. de vos perguntar quantos golos é que ele marcou no Benfica. Mas se tivesse que atirar, atirava mais para baixo do que para cima. Opa, fica aí a pergunta. Vão dizendo coisas. Bela entrada, bela Pringle, introdução. número 25. É sempre uma viagem na nossa memória, neste caso à boleia Eu dos, hoje vou dos trazer números. outras viagens. Sim, hoje vai ser um programa muito histórico. Vai. O nosso querido João Paulo ontem à noite esteve a estudar a lição e ia partilhando lá no grupo as leituras e portanto vem aí coisa boa. Coisa boa foi a vitória sobre o Nacional no fim de semana. Coisa boa com naturalidade. Creio que... E eu acho que aqui podemos partir já de um pressuposto que eu quero falar à frente, que é, para o Benfica ganhar ao Nacional não é notícia. Não devia ser notícia. Foi um jogo, e vou-te pedir a análise breve, ao global, em contraciclo com aquilo que o Benfica vinha fazendo, ou seja, uma boa primeira parte e uma segunda parte sonolenta, para não lhe chamar outra coisa, mas a tua opinião sobre o jogo? É sobre tudo isso. Eu acho que o Benfica faz, eu nem diria toda a primeira parte, Sim, mas meia hora muito simpática. Acho que ajudou a isso, e com isto não estou a tirar nenhum mérito ao Benfica, mas acho que é importante olhar para esse lado. O Nacional quis abordar o jogo, não encostou o autocarro lá atrás e ficou à espera que acontecesse alguma coisa. Portanto, eu acho que isso é positivo. E pagou essa fatura logo no início. E pagou. Verdade. E obviamente quando uma equipa vai jogar ao Estado da Luz e sofre um gol logo no arranque do jogo, Confessa lá, isso tu condiciona. chegaste a lembrar-te do 10-0, não chegaste a certa altura? Cheguei a quando lembrar aquilo do 10-0. começa 1-0, 2-0 e eu pensei assim, tu queres ver? Mas também rapidamente é daquelas coisas que a gente se calhar é um bocadinho como quando vamos restar o Euromilhões. Tu queres ver que me pode sair? Mas depois também rapidamente percebemos que não vai. Que a probabilidade de ganharmos 10-0 ao Nacional é maior do que tu grande ganhas o Euromilhões. Eu fui perguntando e interagindo com as pessoas que nos seguem no X e de facto faço uma análise que vai, digamos, encontro ao que tu dizias. O Diogo escreveu, por exemplo, que fizemos uma boa entrada e que a personalidade dos miúdos, e ele refere-se sobretudo ao Prestiani e ao Sheldon, que relembro, eram os extremos que não tínhamos. A expressão que nós aqui usamos foi as asas que a águia ganhou com a entrada deles. Depois o Benfica foi perdendo gás, sobretudo na segunda parte, e fico com a sensação que o Mourinho demorou a mexer. É também uma coisa que o Diogo Verón disse.
O Jacinto João diz que houve mérito nosso, mas que o Nacional cedeu às transições e acha que, e o primeiro resulta muito disso, quer dizer, da dificuldade que o Nacional estava a ter em sair e da recuperação de bola e a partir daí do golo. Podíamos ter feito mais golos. Podíamos e devíamos. O jogo tinha-nos dado mais. A segunda parte, dizia o AD90, quase me deixou repor 1 hora de sono. Eu vou-te confessar uma coisa. Adormeceste. No intervalo. Eu acabo a primeira parte, eu andava muito cansado, foi uma semana muito, muito difícil em termos de trabalho, então deitei-me e pedi à minha mulher, por favor acorda-me quando começar a segunda parte. Mas naquela eu não vou adormecer, não é? Vou só aqui fechar os olhinhos, são 15 minutos, se ela não me tocasse na perna, lá ia a segunda parte. Pronto. Portanto, eu acho que o resultado é justo, não sofre qualquer tipo de contestação e é como tu dizes, um jogo que parece que viramos ao contrário. Exatamente. Melhor a primeira parte, não tão boa a segunda, mas um resultado que, do ponto de vista do jogo, sim, destacaria sobre tudo isso. É daqueles jogos que para nós, obviamente para José Mourinho e para os jogadores, há muitos ângulos para serem analisados e dissecados, obviamente, não é? Eles é que são os profissionais e têm que preparar o jogo seguinte sobre o jogo anterior. Para nós é um daqueles jogos que não há grande história, não é? É o que eu digo, ganhar ao Nacional não é notícia no dia-a-dia do Benfica, com todo o respeito pelo Nacional. Ainda assim, saudar o regresso do Auschwitz, tenho a certeza que nos fará bem para agora e para o futuro. Elogiar Prestiani, que acho que foi se calhar o melhor jogador do Benfica, pelo menos o mais consistente ao longo dos 90 minutos. Gostei muito do Sheldrup, mas depois tem ali uma quebra. O Rafa também começou muito bem, mas depois desaparece. E queria só uma notazinha, não sei se depois queres acrescentar, até porque eu partilhei isto com a malta também no X, falar do Pavlidis. Já falamos muito sobre o Pavlidis, sobre a percepção que nós temos do Pavlidis de ser um jogador, ou neste caso de ser uma pessoa que tem algumas dificuldades em lidar com os momentos em que as coisas não estão assim muito bem. Percebe-se que há ali um peso psicológico sobre ele. Falhou a grande penalidade que serviria para aligerar um bocadinho a situação dele. E obviamente que depois há muita gente, olha, que tem todo o direito, como nós temos de vir para aqui criticar Rui Costa, José Mourinho, pedir banco para o Pavlidis, dizer que o problema do Benfica é o Pavlidis, e eu vou recuperar o que pus no X. Pavlidis tem 59 golos em 2 épocas, sendo que a segunda ainda não acabou, e 17 assistências pelo Benfica. São números absolutamente, não são estratosféricos, mas são de ponta de lança. E muita gente disse, está bem, mas um terço é de penalti. Ok, vão lá vocês e marquem os penaltis. Portanto, também temos de ter aqui algum cuidado no momento em que, ou com a forma em como falamos sobre um jogador que nós muitas vezes aqui ao longo de meses elogiamos porque levou a equipa às costas e se calhar agora está a pagar um pouco essa fatura. E eu acho, e nós também já falamos sobre isso, que está a pagar a fatura da contratação de Rafa. Porque claramente, e não vamos dissecar essa questão porque já falamos sobre ela, não me parece que sejam jogadores que neste momento, nesta equipa, nesta ideia de jogo, se complementem de forma ideal. E portanto, o que eu disse no X, repito aqui, tenham juízo na hora de criticarmos Pavlidis. Porque quanto mais não seja, os números contam uma história completamente diferente daquela que temos visto nos últimos meses. E portanto vai aqui um abraço simbólico para o Pavlidis, porque não vou entrar na questão da notícia que foi, pelos vistos, muito mal traduzida, dele ter dito que queria ver o que era melhor para a carreira. Se o Pavlidis tiver que sair, vai sair. Se tiver que continuar, continua. Mas acho que é de inteira justiça e de elementar justiça nós aqui também, quanto mais não seja, sublinhar a objetividade das coisas. Pavlidis vai, pelo menos, marcar mais um golo até a final da época nos 5 jogos que faltam. Serão 60 golos em 2 épocas. Há muito bom avançado que nós elogiamos e recordamos com carinho que não deve ter esses números. Sim, não tenho grandes dúvidas. Portanto, subscrevia por inteiro o que tu dizes, e mesmo quando penso neste tipo de jogadores e imagino que eles quererão ter outras experiências, e muitas vezes nem é para equipas que eles sabem que nunca lhes darão o carinho e a emoção que o Benfica lhes dá. Mas eu percebo isso, quer dizer, está tudo certo, e do ponto de vista profissional também não tenho nada a apontar. Sim. Eles são profissionais e o que eu desejo sempre é que eles sejam profissionais enquanto representam a camisola do Benfica. Quando deixarem de representar a camisola do Benfica, está tudo bem, vão à vida deles. E também por isso é que eu não sou muito a favor de cânticos para os jogadores,
Houve um Potaquara, acho que foi o último jogador do Benfica, que verdadeiramente teve um cântico nosso, dos adeptos, mas eu não sou muito adepto dessa parte. Também não gosto muito de meter nomes nas camisolas, porque de facto o Benfica é feito de jogadores. Os jogadores vão, vêm e está tudo bem. Eu só tenho um nome nas camisolas do Benfica. Então. É o meu. Sei que nunca vai mudar de clube. Eu pensei que ia dizer outra coisa. Não, eu tenho também uma com o meu nome, mas tenho uma com o João Pinto. com o João Pinto. Sim, claro. Mas Há jogadores João que eu Pinto, acho o João Pinto como é lógico. é outro campeonato. Mas deixa-me, sobre o jogo, duas notas que me parecem também interessantes de análise. Uma primeira, acho que as substituições que o Mourinho faz não melhoraram o jogo. Poderão dizer que a entrada dos jogadores foi porque era preciso, por exemplo, no caso do Fred, é preciso dar minutos. Claro. Pronto, ok, percebo isso. Mas não senti que a mudança de que foi feita tenha, digamos que, resgatado a qualidade do jogo. Não aconteceu. A segunda coisa, a questão da aposta nos jovens, opá, por mais polémica que isso queira ser, e podem vender o peixe que quiserem vender. Não questiono a alegria do jovem que se estreia. Sem dúvida. Ele cumpre um sonho que eu sempre tive, todos nós tivemos. Sem dúvida. Quanto a isso, ponto final. Portanto, eu, nem que fosse para levar as águas. Estou aqui. Sim. Ok? Não é esse o ponto. A questão é, isto revela uma estratégia de aposta na juventude? Na minha opinião, não. É verdade que este ano já entraram em campo muitos meninos com a camisola do Benfica. O que é verdade é que eu não sinto que isso seja um fio condutor e parece muito mais uma estratégia de afirmação, e estou particularmente à vontade porque eu falei disto antes disto começar a acontecer. Quando disse que a salvação que o José Mourinho tinha era começar a apostar nos jovens, porque isso iria de encontro a algum público que gosta que isso aconteça. Mas o que é verdade é que meter um jogador, fazer uma referência ao jogador na conferência de imprensa anterior, não é? No pré-jogo, e depois colocá-lo num jogo que está resolvido, praticamente depois do árbitro apitar, não é? Pois. Porque, sinceramente, isto não é apostar nos jovens. Ou tem qualidade ou não tem qualidade. Se querem que eles passem ao patamar seguinte, que é ok, vamos começar a dar-lhes minutos para perceber o que é que temos ali, porque eu também compreendo, jogar na equipa B não é o mesmo que jogar na equipa A. Vamos a isso, mas isso não é com um minuto. Sim, claro. E nesse sentido, tem que ter este olhar crítico. O Tiago escreve no X que isto parece que a aposta na formação é para inglês ver, e o Diogo dizia qualquer coisa como isto: se os jogadores da formação contassem, não jogavam só 2 minutos. E é um bocadinho isto que eu também penso. Claro que há aqui uma questão que se prende com a Youth League, não é? E depois Mourinho escudou-se também muito nisso. O Benfica vai jogar com o Bruges a meia final, mas eu quando vi aquilo e sobretudo ouvi José Mourinho justificar, com toda a razão que ele possa ter e com todo o planeamento que possa existir internamente para os jovens, e ele também disse que vai integrar a pré-temporada, mas o que eu senti ali foi um certo ar paternalista, que eu não sei se faz grande sentido. Eu acho que os miúdos da formação não precisam de um pai ou de um ar paternalista, precisam de um treinador que lhes diga: eu conto contigo, e não conto contigo para tu receberes aplausos de 30 mil, porque naquela altura era quantos deviam estar no Estádio da Luz, e para aumentar o volume estatístico, não é? Eu posso ir por aí, quer dizer, o Anísio tem entrado de forma muito esporádica, o Banjaki não tem jogado, e muitos outros que estão ali na fileira, não tem havido essa aposta, que até não é? Foram titulares, de repente parecia que era uma grande aposta. Portanto, eu aqui faço só meia crítica, porque vou, de facto, e vou dar esta benesse, esperar pela próxima época. Vou esperar pela pré-temporada, vou esperar pela ideia, vou esperar para ver se Mourinho vai, de facto, ser o treinador do Benfica, porque em relação a ele está tudo dito. Certo. Muito claro. O que me parece é que Rui Costa não tem sido muito claro. Vamos ver. Vamos ver, não é? Portanto, eu aqui vou aguardar e cá estaremos para a segunda temporada do Canto do Benfica.
logo ali pela fresquinha da pré-temporada, para começarmos a olhar para isto com seriedade, porque não me parece que neste momento haja grande seriedade na aposta nos jovens da formação. E aí sublinho totalmente o que tu disseste. Em relação ao Nacional, conversados. Em relação aos miúdos, relativamente conversados. Sabes o que é que vem aí? Vem aí um derby, não é? Estás-te a rir. E para início de conversa, antes desse Sporting Benfica, de domingo, vem aqui uma expressão de lá para Alice, que é: obviamente quero que o Benfica ganhe o derby, obviamente espero que o Benfica entre em Alvalade para ganhar. O que me assustou, e vou deixar isto como base para falarmos nós e para a malta comentar, foi o histórico recente com o Sporting. Foi o que eu escrevi no X também, e vamos aprofundar aqui a questão. Uma coisa é a percepção que nós temos dos últimos anos desportivos, mas às vezes a percepção pode estar errada, não é? Ou desvirtuada. Neste caso, os números comprovam de facto o desastre que tem sido o Benfica com o Sporting nos últimos 5 anos. E eu ontem, de forma divertida, troquei umas mensagens ou uns comentários no X com um adepto benfiquista que me dizia: mas escolheste por acaso os últimos 5 anos? Não escolhi por acaso, são os 5 anos de mandato de Rui Costa, que eu acho que faz todo o sentido olharmos para eles, para percebermos a evolução e os resultados. E para quem não sabe, o Benfica ganhou um jogo em Alvalade nos últimos 5 anos, perdeu 4. Nos últimos 15 jogos que fez com o Sporting, Luz, Alvalade, Campo Neutro, 15 jogos nos 5 anos desde que o Rui Costa é presidente, o Benfica ganhou 3. 3 jogos que ganhamos ao Sporting. 3 em 15? 3 em 15. Nos 15 jogos anteriores, ou seja, que entram no mandato de Luís Filipe Vieira, em que Rui Costa era vice-presidente, o Benfica tinha ganho 8 jogos ao Sporting. Portanto, alguma coisa mudou. E não mudou, se calhar, só do lado do Sporting. Com a entrada de Ruben Amorim, com a criação de um Sporting muito mais competente, competitivo e vitorioso. Também terá acontecido do nosso lado, com perda de qualidade futebolística. Aconteceram as duas coisas. Aconteceram as duas coisas. Portanto, historicamente, no mandato de Rui Costa, as coisas não são bonitas com o Sporting. E agora colocas os números assim. Sabes que eu era dos que achava que para mim jogar em Alvalade nunca era um problema. Também eu. Era daqueles, do mesmo modo que eu sabia que vinha ao Dragão e que ia perder, eu ia ao Alvalade e sabia que ia ganhar. E a malta do Sporting também sabia. Sabia. Que nós íamos lá ganhar. Em particular o pai do Rui Patrício, sua eminência Oscar Taquara Cardoso. Mas em relação ao jogo com o Sporting, eu estou como tu, quer dizer, se eu disse isto há 9 jogos, quando faltavam 9 jogos, quando faltam 5 digo exatamente o mesmo. O que é que eu espero? Que o Benfica ganhe os jogos todos até ao fim do campeonato. Agora, obviamente, como benfiquista, sobretudo daqui, eu fico a pensar, peraí, então nós vamos ganhar a Alvalade e vamos dar o título ao Porto. Isso é um dano colateral. Temos que ganhar. Claro, como é lógico. Agora, há aqui uma coisa que me está a irritar e aí eu sei que tu partilhas comigo, que é esta ideia de sermos invictos. Tu queres perder algum jogo? A pergunta é delicada. Eu não quero perder nenhum jogo. Mas também ficarmos em terceiros. Não quero fazer cascóis invictos. Dos invictos, não é? E portanto não vou ser hipócrita aqui. Mas fazemos um cascola a dizer o que é, ou então. Depois logo se vê, não é? Porque nós estamos nesta dicotomia existencial e tenho visto nas redes sociais em que muito conteúdo vale o que vale e o ângulo vai sempre um bocadinho ao encontro daquilo que dá jeito, muitas páginas internacionais de facto a destacar a invencibilidade do Benfica colada a José Mourinho, muitas vezes, boa agência de comunicação do Mr. José Mourinho, não haja dúvidas nenhumas, e faz-me um bocado de confusão. Faz-me confusão, quer dizer, eu estou a 7 pontos do primeiro lugar, eu não vou ser campeão a não ser que aconteça um desastre nunca visto no futebol português e se calhar internacional. Internacional não, porque houve o Ajax de Farioli, mas... Farioli? Alô, Farioli? Alô, Farioli. Mas estás a pensar no Arsenal também. E o Arsenal também. E o Arsenal... Pois é, eles estão coisa, não sei. Amigos sportinguistas,
nós estamos a gravar no dia em que o Sporting joga a segunda mão, logo à noite. Eu acho que é de aproveitarem, que aquilo está tremido. E para a malta do Sporting, nós também ainda não vimos o resultado do jogo com o Arsenal. Pá, aproveitem a Liga dos Campeões. Eu acho que é importante que vocês foquem na Liga dos Campeões. Deixem lá isto do campeonato para os tristes e pobrezinhos como nós. Sim. Pá, vocês ficam com a Champions e nós com o campeonato. Mas com qual campeonato? Pá, esta do parte segundo lugar? tinha corrido bem até agora. Tinha. Mas... Não, pá, eu acho que é um jogo para ganhar. E em particular, até meio a sério, meio a brincar com isto que estamos aqui a falar, o Sporting tem uma dificuldade acrescida. O Sporting vai ter hoje um jogo duríssimo, que há de ter uma carga emocional pesada. Eu, por acaso, acho que o Sporting pode... Eu também partilho dessa opinião. Se eu hoje tivesse que apostar, e estou a apostar Quem antes do estiver jogo, a ver isto na quinta-feira e depois do Sporting ter levado 5 vão se rir de nós, pois, não é? mas eu, por acaso, acho que o Sporting mas hoje vai ficar acho. apurado. Eu É a também minha acho. convicção. E eu acho que isso, se por um lado traz cansaço, por outro lado traz uma dinâmica de vitória e de aura, Claro. opa, absolutamente fantástica. Que neste momento da época em que se decidem os títulos... É melhor estar a ganhar do que estar, não tenhas do que dúvidas. estar descansado. Não tenhas dúvidas. Eu preferia muito mais que o Benfica, por exemplo, ontem tivesse jogado com o Liverpool, não é? Ou então que jogasse com o Bayern. Sim. O Bayern não. Não, deixa estar. O Bayern não. Bayern não. Mas que não. jogássemos a Champions e chegássemos cansados ao derby com o Sporting de domingo. Claro. Eu preferia isso. Portanto, eu acho que o Sporting parte, a meu ver, como favorito para o jogo do Benfica. Se eu quisesse ser racional, eu diria ali uns 60-40. Ok. Mas como o Benfica, isto não passa outra coisa pela cabeça que é chegar à Valada e ganhar. Pois claro, lógico, é isso. Os jogadores do Benfica não podem permitir-se outra coisa, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que nesse aspecto o Benfica tem condições para chegar à Valada e ganhar. Sim. Mantermos a invencibilidade e chegarmos ao segundo lugar. E depois de chegar ao segundo, vamos chegar ao primeiro, mas isso é... Sim, mas isso é quase como aquela história de o campo tem fim a certa altura, não é? Não é a Liga também tem fim a certa altura. Mas vamos acreditar, né? Fé no pau, como diz o outro. Não, é um jogo para ganhar. Sim, vai ser um grande jogo, acho eu. Acho que vai ser um jogo, pá, porque o Sporting é não, e vai ter uma carga, e eu concordo contigo, acho que vai ter uma carga maior para o Sporting do que para o Benfica, porque o Sporting neste momento está numa situação positiva em que eu daria tudo para estar também, mas tem que simultaneamente... O daria tudo seria sportinguista também? Não, daria tudo para estar na posição do Sporting. Ok, pensei que era darias tudo para ser sportinguista. Calma, olha aí, meu, também nem 80, meu. Lá pelos últimos 5 anos não terem sido fantásticos, não me esqueço dos 15 anteriores. Exatamente. Né? Mas isto para dizer que o Sporting tem que simultaneamente olhar pelo retrovisor, porque também não vai querer acabar o campeonato em terceiro lugar, e o Benfica está nessa luta, mas está a olhar para o tricampeonato, está a olhar para uma final da Taça de Portugal que na próxima semana será decidida no Dragão, e estará, e eu concordo contigo, com uma pitada de sorte, com uma noite bem conseguida, com a possibilidade de poder estar numas meias finais da Liga dos Campeões. E portanto o Sporting tem aqui muita coisa que gerir. Nós temos que gerir a nossa identidade, e aqui fazer uma transição para o que eu quero falar a seguir. Ou seja, o que tu queres é que o Porto seja campeão. Eu não quero nada, João. Eu queria ser eu campeão. Eu queria ser eu campeão. Foi só para te encostar. Porque nós depois temos os portistas todos esta semana a entrarem por aqui dentro, como já aconteceu, não é? Pois sim. A dizer que são todos benfiquistas. Não, eu aqui tenho, como vocês sabem, eu falo muitas vezes nela. Eu digo-lhe sempre quando chego a casa, hoje falei-te outra vez no podcast, e ela já começa a desconfiar porque ela não vai ouvir. Mas eu tenho alguém em casa que já meteu o cascol no carro, já tenho a camisola pronta para ir para os aliados, e portanto... Opa, tu não vais sendo... para os aliados? Não, eu já lhe disse, tu arranja amigos, vai à tua vida, e eu vou tentar ir o mais longe possível para não vos ouvir. Isso mesmo. Mas isto para te dizer... E agora, sem brincadeiras, houve um período na minha vida em que eu assumia abertamente que preferia muito mais que fosse o Sporting do que o Porto. Porque somos do Norte, porque crescemos com este trauma profundo. Mas sou-te muito sincero, ok, se for o Sporting ouço menos, chateia-me menos, não é? Mas eu quero mesmo é ser eu campeão. Claro, e não sendo,
é-me um bocado indiferente, mas é mesmo, não estou a gozar. Eu tenho pensado muito nisto. Ok, se calhar um 51-49 para o Sporting, vá. Opa, mas isto para dizer que domingo é para ganhar, ponto final, parágrafo. Mas eu hoje queria falar, queres acrescentar alguma coisa sobre o Sporting? Não há muito para acrescentar, não é? É ir para lá e ganhar o jogo. Agora, temos meia horinha, 40 minutos, o que quisermos, para falar das declarações de Rui Costa, de José Mourinho ao longo da semana, porque falaram, e para o bem e para o mal, quando falam, dão-nos matéria. Claro. E eu queria começar... Aliás, antes disso, quero falar do público, do Estádio da Luz. Tu estavas a olhar para mim já, não vais avançar essa parte, e portanto vou-te permitir que fales um bocadinho, porque até foste tu que puseste isso no guião, porque tenho uma reflexão sobre isso e depois vamos às palavras do Mister e do Presidente. Vamos lá ver. E eu tenho dito de forma sucessiva que acho que no Benfica cabemos todos, tenho dito isto de forma repetida, e acho que isso significa que cabemos todos os que gostam de ir para o estádio e estar sentados no seu lugar a ver o jogo, com a família, com os filhos, sozinhos, aqueles que gostam de ver o jogo de pé e estar a apoiar a equipa. Eu acho que no Benfica cabem as pessoas que gostam de ver o espetáculo de luzes de entrada em campo. Os que gostam do Kamal e das músicas do Kamal. Pá, não acredito que haja quem goste das músicas do Benfica FM, mas isso é outra conversa. Portanto, eu acho que cabemos todos. E acho que a premissa que se coloca aqui é que sinto, também já o disse aqui, quando falei dos casuals, eu lembro-me de ter dito que institucionalmente o futebol português em particular, e neste caso o Benfica, tem retirado os adeptos do seu espaço nobre, que é o da entrada em campo da equipa. Isto é, não nos é pedido enquanto adeptos, seja numa coreografia institucional, como o Benfica fez muitas, seja os grupos organizados, passa a redundância, organizarem eles próprios uma entrada em campo, nós não somos convidados a participar. O que nos pedem é que nós fiquemos a ver, a assistir. Nós não somos parte do espetáculo, somos apenas a pessoa que pagou um bilhete para ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao futebol. E é neste contexto que surge aquilo que hoje no futebol se chama as ativações, tipo Emirates, em que aparece uma senhora e tal, e aquelas coisas, ou a Not-Out. Eu acho que a Not-Out é um outro nível. Mas o que é que eu quero com isto dizer? Pode parecer que estou aqui a trocar tudo. Não estás a ser bem claro. E eu repito, eu não tenho dificuldade nenhuma quando um amigo escrevia no X, se eu fosse com o meu filho ao jogo, eu participaria na bola. Opa, malta, está tudo certo. Mas se eu fosse sozinho, escreve ele, eu iria estar o jogo todo de pé a apoiar a equipa. E eu percebo isto, por isso é que eu digo que cabemos todos. Obviamente, quando eu levava os meus filhos com 3, 4, 5 anos, o meu comportamento na bancada não é o que é hoje. E não pedia aos meus filhos coisas que lhes peço hoje, não é? O que é que eu quero dizer com isto? É que eu acho que a Ola é uma consequência da Not-Out. O que eu quero dizer com isto é que a instituição Sport Lisboa e Benfica cria ativações de plástico, animações, momentos, chamemos-lhe o que quisermos, de plástico, que nos remetem a um lugar. Pá, tudo a cantar Not-Out. E depois esperam que as pessoas percebam e interiorizem que têm que apoiar a equipa. Não. As pessoas estão lá para participar de um espetáculo. E portanto, se naquele momento é para gritar Not-Out, vamos todos gritar Not-Out. Se é para fazer a bola mexicana, faz-se a bola mexicana. Claro. Porque as pessoas não estão habituadas a envolver-se, a participar no jogo. A bola é simbólica neste sentido. Eu não acho que ela seja causa, é consequência. A bola é consequência disto tudo. Concordo. Portanto, como é que eu termino esta reflexão? Dizendo qualquer coisa como isto. O que é que pensa fazer a direção do Sport Lisboa e Benfica para fazer com que os adeptos, porque é eles que compete, não é os adeptos. E reparem, porquê? Porque o que eu estou a tentar explicar é que foi a direção sucessivamente... A causa que levou a esta consequência. Exatamente.
É aqui que eu estou a colocar a coisa. Mas então é tudo a direção, é tudo o Rui Costa, lá estão os gajos dos 65%. Não tem nada disso. A direção do Benfica é a direção do Benfica. Eu não estou a falar nem do A nem do B. Claro. Essa direção tem que ser uma direção que deve manter a exigência que nós temos. O Benfica existe para quê? É para ganhar. Ora, aí é que está uma boa questão. O Benfica não existe para jogar. Porque se a ideia é só participar e vamos ver, é isto que o Rui Costa diz sobre o jogo de domingo. Vamos ao Alvalade e vamos ver. Não, se eu fosse presidente, o jogo de Alvalade vamos ganhar. Obviamente, porque vamos atrás do segundo lugar e continuamos a acreditar que vamos ser campeões. É só isto que o presidente do Benfica tem que dizer. Uma sugestão prática, que eu não sei se fará algum sentido, não sei se alguém algum dia se referiu a ela, a nossa direção. Juntem, e não estou eu longe disso, juntem aí um grupo de malta, criem um conselho com adeptos. Há aí gente muito boa que sabe muito disto. Conversem com essa malta, peguem em ideias, é possível equilibrar isto tudo e vamos dar a volta a isto, porque já vimos que se continuarmos assim, isto corre mal para a equipa. Claro. Porque não é puxar Norauto. Sim. E a Norauto neste momento deve estar a agradecer o facto de tanta publicidade. Não é lógico, não é? Acho que funcionou o marketing. Funcionou perfeito, não? O tipo que pensou nisto. Um provedor do adepto, um conselho consultivo de adeptos, criar condições para ter coreografias na próxima época no estádio, pensadas pela direção, pensadas pelos grupos organizados, mas alguma coisa tem que ser feita. Sim. Não me metam a mim a gritar pela Norauto, nem a fazer a bola. E repito, não estou com isto a criticar os adeptos que o fazem. São tão dignos e tão benfiquistas quanto eu. Temos uma forma diferente de ver o jogo. Sem dúvida. E eu aproveito essa tua reflexão porque encaixa perfeitamente numa reflexão que eu fiz e que partilhei contigo há 2 ou 3 dias e que gostava de trazer aqui, que tem a ver com a identidade do Benfica. E tu já disseste aí. Qual é a identidade do Benfica? O Benfica existe para quê? Eu partilho da tua opinião e que eu acho que durante várias décadas, larguíssimas décadas, era consensual entre todos os benfiquistas. O Benfica existe para ganhar. O Benfica existe para ganhar mais do que todos os outros. Não estou a dizer que existe para ganhar sempre, mas existe para tentar ganhar e para ganhar mais do que todos os outros. E eu aqui, a propósito da Ola, a propósito dessa aceitação do banal, a aceitação de um terceiro lugar e vamos na mesma numa onda de festa, eu queria fazer aqui uma comparação porque à boleia da identidade há clubes que têm identidades distintas uns dos outros. E eu, como vocês sabem, cresci na Suíça, na cidade de St. Gallen, e vivi muito perto do estádio, do antigo estádio do St. Gallen, é um clube que eu adoro, de qual sou adepto, não da mesma forma que sou do Benfica, mas que hoje serve na perfeição para eu fazer esta reflexão. Num clube como o St. Gallen, a identidade do clube não é ganhar. O clube tem 2 campeonatos em 150 anos de história. A identidade do St. Gallen é representar uma região da Suíça. É ser um símbolo de uma região, daquelas pessoas, representa pertença regional muito mais do que ganhar. E num clube como o St. Gallen, tu estares a meio da tabela, no final, a 3, 4, 5 jornadas do campeonato, tu vais, fazes a ola, cantas, apoias, porque a identidade do St. Gallen, per si, não é ganhar. É existir. Num clube como o Benfica, existir não é a identidade do Benfica. Até porque o Benfica nunca poderá ter a base identitária do Benfica nunca poderá ser social, nunca poderá ser regional. O Benfica nunca poderá ser um expoente de uma determinada região, porque o Benfica é um clube mundial. E como nós temos visto cada vez mais, é um clube onde cabem todos. Onde cabem pessoas com pensamentos completamente antagónicos, com vidas completamente diferentes, que cresceram nos 4 cantos do mundo. Portanto, a identidade do Benfica nunca poderá ser igual à do St. Gallen. Ora, qual é a identidade do Benfica? É ganhar.
foi o que transformou o Benfica no clube que o Benfica é hoje ou devia ser hoje. É uma identidade parecida com a do Real Madrid. É uma identidade parecida, se calhar um bocadinho diferente, com a do Bayern de Munique, porque o Bayern também representa uma região, mas a certa altura também se tornou um clube mundial que existe para ganhar. É uma identidade parecida com a do Manchester United, com a do Liverpool. Portanto, neste momento, o Benfica tem uma escolha a fazer, e nós temos uma escolha a fazer, e nós, enquanto universo, nestas diferentes visões e perspectivas, temos de tomar uma decisão. Queremos recuperar a identidade que nos fez grande ou queremos redefinir a nossa identidade? Porque o que eu acho que está a acontecer é uma redefinição da identidade do Benfica. A aceitação de que não temos que ser campeões. Ok, agir se formos, mas se não formos também está tudo bem. E isto é de redefinir a identidade do Benfica. E para terminar, eu acho que há 3 grandes pilares que nos trouxeram aqui. O primeiro tem a ver, e nós falamos muito aqui do Vietnã, eu acho que o Vietnã deixou uma cicatriz profunda em toda uma geração que cresceu a ver o Benfica a ganhar menos, e portanto hoje é mais natural ver o Benfica não ganhar do que ganhar. Em contraponto, vem a geração mais recente, a geração Norauto, a geração que vai para participar num espetáculo, que vai à luz porque é instagramável, porque vai ter reações, vai ter likes dos amigos e das amigas. É uma nova geração que é preciso compreender. E depois há as decisões das direções. E eu aqui não culpo só a atual, Claro. culpo também a anterior. Claro, absolutamente. E culpando a anterior, estou a olhar para 20 e tal anos de Benfica. Claro. Porque a última, com os méritos desportivos que eu reconheço a Luís Filipe Vieira, muito mais do que a Rui Costa, o foco mudou. O Benfica tornou-se uma empresa. O Benfica tornou-se o campeão das vendas, tornou-se o campeão da faturação, tornou-se o campeão... Do estádio sempre cheio. Do estádio sempre cheio. Mas que o apoio não corresponde a essa... A nossa participação não corresponde. Não corresponde aos 60 mil que lá estão. E chegados ao dia de hoje, temos esta amálgama de situações que nos deixam, numa palavra que eu gosto de usar muitas vezes, porque eu acho que é onde estamos, neste limbo. Somos o clube cuja identidade era clara, vincada de ganhar, ou em virtude das decisões das últimas 2 direções, da mudança, da nova geração de benfiquistas que ajuda a encher a luz, e se calhar de um trauma, de uma cicatriz, de uma geração que se habituou a aceitar que o Benfica não ganhasse tanto, estaremos nós a redefinir a identidade do Benfica. É por isso que tanta gente aparentemente aceita, tolera que se ganhe um campeonato em 7, que não se ganhe uma Taça de Portugal há quase 10 anos. Eu deixo isto para reflexão. Esta é a minha opinião, e genuinamente gostava de saber, porque eu não acredito que, cá está, que eu e tu que achemos isto normal. Não, claro. Que achemos isto normal, não é que estamos em terceiros e ok, logo temos que apoiar e temos que apoiar o presidente e temos que apoiar o treinador, não é? No episódio anterior falamos aqui do Schmidt e de muita gente que estava a recuperar a questão do Schmidt. Vi muita gente também a dizer, ok, mas então se agora dizem que o Schmidt devia ter tido mais apoio da direção e dos adeptos, temos que fazer o mesmo com o Mourinho. Eu estou totalmente disponível a fazer isso. Agora, eu não estou disponível a dar cartas brancas em cima de insucesso atrás de insucesso. E, portanto, deixo isto para reflexão, no seguimento daquilo que tu tinhas dito, porque eu acho que é a pergunta que nós nos devemos colocar hoje em dia. O que eu sinto e que me preocupa é, e isso percebe-se nos jogos em casa e nos jogos fora, a diferença é notória, e repito, que também é uma coisa que eu digo sempre, os que vão aos jogos fora são exatamente os mesmos que estão dentro da luz. Nós somos sempre os mesmos. Sim, quer dizer, há 4 ou 5 mil que vão a Alvalade, esses 4 ou 5 mil no jogo a seguir estão na luz. E depois quando jogamos com o Arouca estavam lá 2 ou 3 mil, e esses 2 ou 3 mil também vão à luz, somos os mesmos. O que acontece é que é dinâmico, o ambiente que se cria, e nesse sentido, de quem é a responsabilidade da organização do jogo? É do Benfica, é da direção do Benfica.
E eu acho que a direção do Benfica pode, com os adeptos, com os grupos organizados, vamos ouvir, ouçam as pessoas, claro. Falem com elas, peçam ideias, há caminho, há exemplos para seguir, nós podemos fazer muito mais e muito melhor do que aquilo que tem sido feito, com vantagens para a equipa. Ou seja, eu quero ajudar a minha equipa a ganhar. Claro. Eu quero me envolver mais no jogo. E o que é verdade, o último jogo que eu fui ver foi Benfica-Porto. Eu tenho dificuldade em N pontos do estádio de participar, porque não está a acontecer nada. Sim. Eu já disse aqui, eu às vezes até no próprio hino, eu sinto que só ouço a minha voz. E até instintivamente começas a baixar o teu próprio... Porque cantamos mal. Não é, mas um bocado por aí, é um bocado por aí. Eu participo mais no jogo, em Daroca, como fui. Claro. Do que participo no jogo no Estado da Luz. Isto não pode ser. Não pode. Eu acho, e aí totalmente de acordo, acho que é possível, não numa ótica de uns contra os outros, não, de todo, mas numa ótica de vamos ouvir pessoas, adeptos, sócios, que têm uma visão diferente daquilo que está a acontecer atualmente na Luz, porque eu acho que é preciso recuperar a identidade. E fala-se muitas vezes, não é, no Inferno da Luz, que esporadicamente lá acontece e é muito orgânico em momentos específicos, mas é preciso criá-lo em momentos menos específicos e devolver um certo sentimento de pertença, que era aquilo que tu estavas a dizer que não existe hoje e que eu concordo. E depois temos os momentos no Arauto. Atenção, eu percebo que o Benfica tenha compromissos comerciais. Absolutamente. Não é? Todos os clubes no mundo hoje em dia vivem e precisam de compromissos comerciais. O que eu acho que é preciso ter é sensibilidade. Sensibilidade para o momento, sensibilidade para o estado de alma, seja 35%, e há coisas que são sagradas. E há coisas que são sagradas. Que não é para mexer. Eu não... Reparem, eu vou dar a ideia mais estúpida do mundo, espero que ninguém sentado lá nos gabinetes diga que eu tinha pensado nisto. A vénia dos jogadores do Benfica é um momento sagrado. Completamente. Que nenhum idiota do marketing se lembre de criar uma ativação qualquer à volta da vénia. Pois. Percebem o que eu quero dizer? Do mesmo modo que os cânticos dos adeptos são sagrados. Não me ponham a fazer o papel de cliente. Porque eu, ainda por cima, nem sequer vou a essa empresa. Não é? Percebes o que eu quero dizer? Sem dúvida. Portanto, percebo isso. As ativações da Emirates, eu percebo isso e está tudo certo. Posso gostar mais, gostar menos. Sim, claro. Está tudo certo. Mas acontecem... têm que ser enquadradas em momentos específicos. Claro. As da Emirates, no caso, são sempre jogos grandes e de Champions e não sei o quê. Certo. Agora, o problema não está exclusivamente nisso. Está no que não se está a fazer à volta. A questão das bandeiras. Quando se marca golos, há bandeiras artificiais, há fogo de artifício artificial, passa a redundância. Certo. E nós nas bancadas? Não podemos. Sim, é isso. Que saudades que eu tenho... De ter uma bandeira. Ter uma bandeira, não é? Quantas vezes vou ao YouTube ver aquelas entradas em campo em que tu só vês bandeiras e... Isso é participar, era o que tu dizias, não é? E eu não acho que seja impossível. Claro. É preciso querer-se. E, portanto, deixamos aqui esta reflexão. Acho que tu começaste por lançar o tema, eu acrescentei a minha. Agora fica ao vosso, não é ao vosso critério, mas fica aberto à vossa discussão. Comentem, digam de vossa justiça, mantenham sobretudo a educação, que é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante nesta conversa que vamos tendo, porque com faltas de educação depois não se consegue discutir. Não, ainda por cima, sobretudo aquela malta que não tem fotografia nos perfis mas isso... e que vem de forma anónima, malta. Siga. Mas agora, falando nisso, vamos ter que ir para outro tema, porque o nosso treinador José Mourinho voltou a ter uma conferência a José Mourinho e gostava de falar um bocadinho sobre isso, recuperar algumas frases, porque foram fortes. E antes de começarmos a dissecá-las, é preciso também dizer isto. Mourinho, quando diz aquilo, sabe o que está a dizer. E sabe qual é o efeito que cria ao dizer as coisas que diz. Portanto, depois não se pode admirar que nós aqui, os meios de comunicação social que depois gastam horas naquilo, falem naquilo. Portanto, se Mourinho diz aquilo, é porque também depois tem algum interesse que se fale nisto. Para o bem ou para o mal.
João, esta semana, ou no pré-jogo com o Nacional, Mourinho disse coisas como: se houver alguém com 27 títulos que me queira criticar, eu aceito. Com menos de 26, acho que eu é que estou certo. Primeiro eu vou dizer as frases e depois vamos falar sobre elas. Depois disse qualquer coisa como: consigo identificar 5 clubes / treinadores que são os únicos privilegiados neste mundo. Um grupo do qual eu já fiz parte. Outra frase: a nossa qualificação na Champions reflete muito bem o que é o Benfica e quem eu sou. Aquela qualificação tem a cabeça de alguém que colocou a bola lá dentro. No entanto, também tem o dedo de alguém, mais do que muitos imaginam. Portanto, isto é o Mourinho egocêntrico. Claro. Isto é Mourinho a fazer uma espécie de autoculto da personalidade que nem é disfarçado. É absolutamente descarado. E eu confesso, e pode haver quem goste, e provavelmente muita gente sem fotografias nos ícones vai comentar, mas isto é tudo aquilo que eu não quero para o Benfica atual. Porque Mourinho, quando diz que não aceita críticas de ninguém com menos de 27 títulos, está a dizer que não aceita críticas de treinadores como Jürgen Klopp, Luís Henrique, Hansi Flick, Thomas Tuchel. Portanto, todos os treinadores que explodiram praticamente quase depois de Mourinho ter ganho os seus últimos títulos importantes. Não aceita críticas de Diego Simeone, por exemplo. E tudo isto deixa-me outra vez naquela questão que nós falamos quando ele chegou. Qual é a agenda dele? É a agenda do Benfica ou é a agenda de José Mourinho, João? Desculpa por colocar-te na situação difícil de teres que responder esta pergunta. É provável que depois a malta na agência de comunicação que trabalha com o Mourinho venha bater muito, está tudo certo. Mas Mourinho sempre foi isto no sentido de, estrategicamente ele fazia uma coisa: criava polémica, claro, centrava em si os ataques de modo a deixar os jogadores relativamente protegidos, tudo certo. Isso é Mourinho, sempre foi assim. Ele foi o special one dessa maneira, tudo certo. Mas isso era num tempo em que os resultados falavam por ele, em que ele ganhava e ganhava muito. Exatamente. Quanto a isso está tudo certo. Ele também disse: já ganhei e ganhei muito. A verdade é que o Mourinho não ganha e não tem ganho, porque o tempo verbal não tem ganho é diferente do ganhou. Uhum. Eu posso-te ajudar aqui no raciocínio. O último título de José Mourinho foi há 4 anos. Ganhou a Conference League ao serviço da Roma. Quando ele diz que não aceita críticas de ninguém com menos de 26 títulos ou 27, eu digo: sabes quem é que ganhou também a Conference? Ganhou o David Moyes, o Enzo Maresca e o José Luís Mendilibar. Portanto, é um bocadinho o nível de José Mourinho. Os últimos títulos antes desse tinham sido no United em 2017. Vai quase uma década. E é aqui que José Mourinho, a agência de comunicação de José Mourinho, os fãs irracionais de José Mourinho têm que perceber: ninguém está a pôr em causa o José Mourinho pré-2017. Dos melhores, se não o melhor treinador do mundo durante muitos anos. Dos mais bem-sucedidos. Ponto final, parágrafo. Fez uma boa época no Benfica? Não fez. Não é? Está a fazer um bom trabalho no Benfica? Desculpem. O terceiro lugar diz-me que não. E eu aí sublinho muitos comentários que eu li, que é: eu quero lá saber dos 27 títulos que ele ganhou, porque ele no Benfica ganhou 0. Pronto, então até agora. Isso. E vão-me dizer: está bem, mas na primeira só teve lá e não teve. Neste aqui já teve pelo menos possibilidade de ganhar não ganhou. E tinha a taça, não a vai ganhar. E podem também dizer que não foi ele que construiu a equipa, que herdou a equipa. Opa, está tudo certo. O que eu digo, e nós falamos disso da última vez, vamos voltar à palavra da identidade. Como é que o Benfica joga? Qual é a nossa identidade? Não sei. Não existe. Não sei. E isso era uma obrigação de José Mourinho. Tal e qual. Nesse sentido, parece-me que as declarações de José Mourinho, ele se calhar quer que nós falemos dele. Eu percebo isso. E mantém a aura, mantém o nível dele. O que é verdade é que o José Mourinho não é, no Benfica, um treinador bem sucedido. Agora, se ganhou muito ou se deixou de ganhar, malta, eu quero lá saber do que ele ganhou ou deixou de ganhar. É isso. Agora, pode vir para cá um treinador que nunca ganhou nada e seja super bem sucedido,
Como ao contrário, pode vir para cá um Jupp Heynckes, um Trapattoni, opá, está tudo bem, eu só quero é que ganhe. É que o Benfica ganhe, claro, é isso. Não é? Se quero ganhar como ganhou o Trapattoni, opá, por acaso não é... Sim. Por acaso é uma época que guardo boas memórias, mas não vou Não. dizer que foi uma época brilhante do Benfica. Não Prefiro foi. ganhar como ganhou o Schmidt, como ganhou o Lage, Como ganhou o Jorge Jesus. como em ganhou o muitas Jorge épocas. Jesus, o próprio Rui Prefiro. Vitória. Não é? Prefiro. Mas o ponto não é esse. Agora, se do ponto de vista de jogo, do ponto de vista da qualidade de jogo, até do ponto de vista do futuro, se eu visse que estava a ser construído um futuro... Esse é o tema. Não é? Não. Pá, este ano, como aconteceu quando o Mourinho foi para o Porto deixando o Leiria, opá, começou naquela época a preparar o futuro para a época seguinte, e o que é verdade é que depois foi uma equipa vencedora. Se eu sentir que é isto que o Mourinho está a dizer, direi aqui. Enquanto não o sentir, não posso dizer que é isso que eu estou a pensar, sobretudo aquelas declarações que ele tinha feito Na que semana é, anterior. há jogadores que eu não quero colocar a jogar, mas que têm que jogar. Exato, porque são ativos. Quer dizer, eu a seguir vi o 11 do Benfica. Não, ele na verdade foi coerente. Jogaram os ativos. Jogaram os ativos. Né? É um bocado por aí. Portanto, isto só para recuperar uma série de declarações e exclusivamente para dar a minha opinião sobre isso, acho que são deslocadas, são descontextualizadas, são E até exageradas neste momento. exageradas Isto não neste faz momento, sentido nenhum. porque Mourinho, como todos os outros, são julgados pelos resultados. E é verdade que não há entre os benfiquistas, não houve nenhuma onda contra o Mourinho. Nenhuma. E entre nós, a malta, pá, vamos a isto. Perguntaram-me aqui no episódio em que eu estive com o Igor e com o Fragoso, do canto do Sporting e do canto do Porto, eles tinham interesse em saber como é que o universo benfiquista lida com o Mourinho. Eu realmente refleti um bocadinho sobre isso e pensei, olha, ninguém morre de amores verdadeiramente pelo José Mourinho. Há depois os que o toleram, os que acreditam que poderá, há os como eu que são mais descrentes, mas é um bocadinho, nem é peixe nem é carne, é a sensação que eu tenho deste Mourinho neste Benfica. Pá, eu quero acreditar, quero muito prato acreditar. do dia. É prato do dia, não é? Não é aquele restaurante gourmet. Mas depois ou nós mais perguntamos, olha, e qual é o melhor prato? Ele vai dizer, o meu melhor prato foi há 10 anos. fixe. É isso. Não é? O meu melhor chefe já foi embora. E portanto, isto só para dizer que eu não tenho prazer em ver Mourinho puxar deste tipo de frases, porque depois são facilmente desmontáveis. E quando ele diz coisas como disse, eu vou fazer o meu trabalho, não é? Vou olhar nomeadamente para os títulos, vou olhar para os treinadores que na última década se afirmaram. E realmente Mourinho perdeu esse comboio. Se o vai recuperar, não sei. Terá que mudar a personalidade, terá que mudar a forma das suas equipas jogarem, terá provavelmente de encontrar outras armas, porque a verdade é que os últimos anos são um bocadinho enfadonhos e não tem correspondência em títulos, portanto queria só deixar essa nota. E sabes, meio a sério, meio a brincar, não é? Quando eu digo, pá, que eu não vejo mais nada, a única coisa que eu vejo são os jogos do Benfica. Eu acho que em todos os anos que o Mourinho andou por essa Europa fora, opá, cruzei-me com os jogos dele muito poucas vezes. Admito que tenha visto se calhar um jogo do Real Madrid, um ou outro de Manchester ou do Chelsea. Opá, porque é um hábito meu, não perco tempo Claro. a ver outros jogos de futebol. Pá, quando posso vejo o Liverpool e não sai muito disto. E portanto, para mim, o que o Mourinho fez ou deixou de fazer é-me igual. Ele podia se chamar outra coisa qualquer. Claro. Francisco Maria. Opá, sapatinho de vela e pullover e pullover de Cascais. Para mim está-me igual. Claro. Ganhou. Ótimo. Pá, se me perguntam, eu disse isto aqui. Se eu queria ter o Farioli no Benfica, não. A forma como o Farioli aborda o jogo, a forma como comunica, Sim. não é nada o estilo que eu gosto e não sei o que, não sei o que mais. Mas agora, eu olho para o lado dos portistas e penso assim, olha lá, entre o Anselmi e o Farioli, com jeitinho vou ser campeão, ganha a Taça de Portugal e a Liga Europa, e depois tu vais dizer e o os quê? outros que digam que não gostam do estilo. Opa, claro. ganhou. Se me perguntam, é assim que eu quero? Não. Se me perguntam se o treinador de Sporting, que eu tenho falado aqui até repetidas vezes, é muito maltratado por muita gente de Sporting que eu conheço, que eu acho de uma tremenda injustiça. Se é o estilo de
Pois, não é? Mas Pois. e depois? Quer dizer, que estilo é que nós queremos? Eu não estou a falar de estilo, malta. Não, Eu quero é que ganhem. é ganhar ou não ganhar. Agora, o passado do treinador, se ele ganhou muito ou se ganhou pouco, se isso me dá mais votos de confiança ou menos votos de confiança, pá, lamento, mas não. Claro. Lamento, mas não. Como é lógico. O passado das pessoas, o currículo, para este efeito em concreto que estamos a falar, como se vê, Sim. Não, basta pensar o que foi o regresso do Jorge Jesus. claro. Vamos para a retinha final, para voltar a trazer algum ânimo à conversa, porque é tempo de recordarmos ou de trazermos as figuras da semana. João, antes disso, porque agora já deu o separador, queres responder já à pergunta? Quero. O Martin Pringle Estou muito curioso. marcou, vejam isto, É que eu não tenho mesmo noção. queres tirar um número? Quero. 2 épocas e meia. Sim. Ele marcou para aí 8 golos. Certo. 8? Acertei cheio. Atenção, não há batota, mal. Não há batota nenhuma, juro. Nenhuma, 8. Juro. 4 golos em 96, 97. Só não acerta assim no Euromilhões. 3 golos na época seguinte e 1 golo na última época. Espetáculo. Mas para vocês terem uma ideia, ele na Suécia, antes de vir, em 3 anos tinha marcado 15 golos. Então não esteve muito longe de fazer aquilo que fazia na Suécia. Não. Agora, era na Suécia. Quem é que foi? Pá, Sabes, aquilo é Vietnã puro. Não é? mas quem é que se lembrou de ir buscar um jogador como o Pringle? E o rapaz reconheceu. Eu até julgava que era bom jogador antes de vir para o Benfica. Em 2 anos e meio ele marcou 8 golos. O coletivo também não ajudava. Atenção, Sim, vamos a mas isso. atenção que ele jogou com João Pinto. Já falamos, sim. Já E falamos com sobre outros, isso. e com Mas eu acho que a outros certa altura o João Pinto Mas olha, e aquela malta devia olhar para o lado e dizer: eu já nem estou para me chatear com vocês. Não, eu imagino o que é passar a bola ao Martin Pringle. Não é? Devia ser, não, eu este não vou passar. Este. Verdade. O Martin Pringle, se vocês quiserem ver, há um episódio aqui no 00 no site, no Negócio Mistério, sobre Sim, o Martin Pringle. exatamente. E fica a sugestão também do Visão Do Vermelha, Visão Vermelha. que tem um programa muito, muito interessante sobre o Pringle, com o Pringle. Fica aí a resposta da semana. 8 golos. Estou 8 maravilhado por ter acertado. Ora, tua figura da semana, João. Olha, a minha figura da semana é a boleia, ainda não aconteceu, mas tem que ser, pelo menos da análise que eu fiz, a nossa equipa que vai jogar a Youth League. Dizer-vos que nós jogamos sexta-feira, portanto, quando estamos a gravar ainda não sabemos o que aconteceu. Vamos jogar, ganhamos. O Bruges, atenção, o Bruges só perdeu um jogo este ano, foi com o Sporting, arrumou com Chelsea, com Barcelona, por exemplo, com o Bayern. Portanto, estamos a falar de uma equipa que fez uma fase de Champions muito boa e vai ser certamente um jogo muito difícil. A outra meia-final é entre o Real Madrid e o PSG e essas duas equipas ficaram muito atrás, quer do Benfica, quer do Bruges, na fase regular. Portanto, vai ser um jogo, na minha opinião, destas 4 equipas, as 2 melhores são o Benfica e o Bruges, o que significa que vai ser uma meia-final poderosíssima, mas a minha figura da semana vai para estes meninos, que acho que são mais uma vez porta-estandartes do Benfica europeu, que tem sido de facto a única coisa que nos resta nos últimos anos. Verdade. Tem sido esta Youth League, e que denota mais uma vez que o trabalho no Seixal parece que continua a ser bem feito, apesar de isso não se refletir assim tanto. A estrada que depois seguem de fora para o Seixal é que muitas vezes não é em direção ao Estádio da Luz, é mais em direção ao aeroporto da Portela. Pois. Fica aí a minha figura da semana, Muito digamos bem. quase por antecipação, a nossa equipa da Youth League que vai fazer esse jogo. E é ótimo porque falaste em porta-estandarte europeus. A minha figura da semana é José Augusto, porque fez anos nesta semana em que estamos a gravar o episódio, 89 anos, e podia-se dizer muito sobre José Augusto, sobre toda aquela geração. Eu vou-me limitar a dizer 2 taças dos campeões europeus, 8 campeonatos e 3 taças de Portugal em 11 temporadas. Repito a pergunta: qual é a identidade do Sport Lisboa e Benfica? Memória da semana. João, memória. Agora é que nos vais dar aqui uma aula. Pá, vai demorar muito tempo. Eu não sei com quanto tempo vamos. Temos uma hora mas... Estamos com 1 hora e 4 minutos. Pronto, até às 3 horas que tínhamos prometido, ainda estamos longe. Não, eu quando as coisas não estão bem,
uma das coisas que eu gosto de ir ver é o que é que nos aconteceu, como é que nós fizemos no passado. E há um momento muito interessante, há uma marca poderosíssima da história do Sporting, que são os 5 violinos, as vitórias dos anos 40 do Sporting, e toda essa dinâmica, e eu fui ver como é que nós saímos disso. O que é que aconteceu? E vou começar pelo fim, quer dizer, nós saímos disso vencendo a Taça Latina. A Taça Latina é, na minha opinião, e entre benfiquistas temos que fazer este meia-culpa, nós falamos sempre do Benfica europeu e achamos que foi as 2 Champions. Mas o Benfica europeu verdadeiramente começa com a vitória nesta Taça Latina. Eu vou começar pelo fim. O fim é muito simbólico, eu não sei se a maioria das pessoas tem noção disto. Nós ganhamos ao Bordeus, o jogo é realizado no Jamor, porque a Taça Latina era organizada pelas federações de Portugal, Espanha, Itália e França, e nesse ano realiza-se em Portugal, e nós ganhamos na final ao Bordeus por 2-1, com golos de Arsénio e Julinho. O jogo, o Bordeus marca primeiro, nós empatamos ao cair do pano. Há notícias, e eu fui ler do jornal do dia seguinte, que fala de adeptos que já iam a sair, eu acredito que não a caminho do Colombo. Olha, mas que já na altura já era a tal já identidade que nós temos. Jogadores adeptos que deixaram o Jamor porque achavam que estava feito e que depois regressaram. Isto foi a 18 de junho de 50, ok? E foi no Jamor. Vou só fazer a referência aos 11 que jogaram. O Bastos na baliza, depois, naquilo que seria uma linha defensiva, não sei se correto ou não, o Jacinto, o Moreira, o Félix, o José Costa e o Fernandes. No meio, o Arsénio e o Rogério, estes mais conhecidos. Depois o Corona, o Rosário e o Júlio, que é o Julinho, e de quem eu vou falar mais à frente. Agora reparem na delícia deste detalhe. Este jogo não foi a final, foi a finalíssima. Tinha havido outro jogo antes. Ok. Que tinha ficado empatado 3-3, após prolongamento. Portanto, imaginem a situação. Jogámos com o Bordeus, empatamos, vamos a prolongamento, ficamos empatados. Novo jogo. Sim, não tinha sido inventado os penaltis. Exatamente. Portanto, realizaram-se 2 jogos, 90 mais 90. 2 prolongamentos, 30 mais 30. Ok? Tudo empatado. Mas depois, neste último jogo, a seguir ao prolongamento, estávamos empatados. Mais 10 minutos. Empatados. Mais 10 minutos. Empatados. E só ao terceiro 10 minutos, já depois de 90, sim. 30, 10. Isso é como acontece na NBA. Não é? Tal e qual. E só ao terceiro prolongamentozinho, vamos dizer assim, há o gol do Julinho aos 6 minutos desses 10, que faz com que o Benfica ganhe. Para o Benfica ganhar a Taça Latina, só com o Bordeus foram precisas 4 horas. Que é uma coisa assombrosa. Isto é maravilhoso. Nós, na altura, tínhamos jogado com... tínhamos arrumado a Lazio, nas meias finais, e o Atlético Madrid tinha perdido com o Bordeus. Foi primeiro, digamos, o grande momento europeu de afirmação internacional do Benfica. Ora, à boleia da Taça Latina há uma polémica, criada obviamente aqui nos nossos amigos do Porto, que têm sempre o domínio das narrativas, que é a Taça Latina não conta. E porquê é que não conta? Porque era mais um troféu para o Benfica naquela história que eles têm, e nós temos mais troféus, que é sempre uma coisa que eu acho deliciosa, que é comparar uma supertaça com uma Champions. Pois. Que é uma coisa só em si ridícula. Mas pronto. Como é que se compara um campeonato nacional com uma Taça da Liga? Epá, não é comparável, mas tudo bem, querem ir por aí. Eu aí junto-me ao Alberto Miguel, que explica isto muito bem. Detalhe, havia FIFA, certo. Em 1950. Havia. A FIFA organizava, como organiza hoje, jogos de futebol entre seleções. À época, eles não tinham nada a ver com clubes. Nada. E não havia UEFA. Quem é que organizou esta taça? A Federação Portuguesa, a Federação Espanhola, a Federação Francesa e a Federação Italiana. Isto é ilegal? Isto não conta? Mas na altura não havia mais nada. Pois. Portanto, a taça, obviamente... Isso não conta, mas depois para outros há campeonatos que não eram campeonatos que já contam. Exatamente. Pronto. Esta narrativa vai sempre... Que eu não quero, obviamente, entrar na contabilidade do regime, não é? Porque eu acho que é absolutamente sequer ridículo desvalorizar isto.
Porque esta taça era reconhecida por todos à época, e é isso que é importante. Não é com a lógica nem com os olhos de hoje. Claro. É colocarmos naquele tempo e pensar o que é que a Taça Latina... Porque imaginemos que isto da Superliga até avançava. A Champions A deixava de Champions contar. daqui a 50 anos não existia ou não contava. Quer dizer, o Real Madrid não tinha valor ter ganho. É um bocadinho por aí, nós temos que realmente analisar Isto as para coisas dizer à luz que do momento. me parece que esta Taça Latina é a preparação à antecâmara que depois, quando criamos e inauguramos o novo Estádio da Luz, estamos a falar de 50, o estádio é inaugurado em 54 e em 61, 62 somos... Os títulos europeus. E tivemos aquelas finais todas. Estas coisas não acontecem por acaso, houve uma estrutura e um pensamento. Queria, aqui, quase em oposição ao Pringle, desculpa lá estar a demorar tanto tempo, mas o Miguel acho depois que é corta-te o pi quando achar. Miguel, quando achares que é suficiente. Não, mas ele agora não vai cortar, porque eu vou falar de um homem que acho que é muito pouco reconhecido no Benfica. Ele nasceu em Ramalde, começa a jogar no Boa Vista e depois joga no Académico do Porto. E vai para o Benfica, à época, por 25 contos. E ele próprio ganha 10 contos. Portanto, o Benfica paga 25 contos. Se a malta não sabe o que é contos, vão procurar. 25 contos ao Académico do Porto e 10 para ele. Este senhor, de quem eu vou dizer o nome mais à frente, a 7 de fevereiro de 43, participa num jogo em que o Benfica empatou 12-2 com o Porto. O Miguel Reis. Este senhor marcou 4 golos nesse jogo. Ok? Ele faz... Agora olhem para estes números e comparem com o Pringle. 196 jogos no Benfica, quase 200 jogos. 196. E marcou 198 golos. É, média. Estou a falar Pringle. de Julinho, um craque que nasceu, que depois faleceu em 2010, com 90 anos. 3 campeonatos, 3 taças. E que foi obviamente muito importante nessa Taça Latina. Portanto, fica aqui a minha referência a uma fase da história do Benfica que não é tão divulgada nem tão reconhecida, inclusive é por nós. Esta ideia de como a Taça Latina se jogou, etc., eu acho que merece de todos nós esta atenção. Muitos de nós parece que a nossa contagem de Benfica começa em 60 ou 61, exatamente. Não é? E um amigo que tem um gosto especial pelo Julinho, que é o Igor, falou-me do Julinho e eu fiz questão de trazer isto e à boleia da Taça Latina falar dele, porque ele acaba por ser um jogador que fica ligado, quer ao 12-2 ao Porto, quer à vitória na Taça Latina, mas que é um homem que marca 198 golos no Benfica em 196 jogos, que é um número astronómico. É óbvio que naquela altura marcava-se muito mais golos do que se marcam hoje. É evidente. Eu com a qualidade que tenho, não sei se nem na altura não marcava. Marcarias tantos golos, mas pronto, a minha memória, desculpa ter sido tão longa, mas achei que nestes momentos de crise vale a pena olhar para recuperar a história. Porque nós saímos de um ciclo de vitórias de um clube adversário, neste caso o Sporting Clube Portugal, que não conseguiu ganhar a Taça Latina, apesar de ter tentado, porque a Taça Latina é o que depois dá origem à Liga dos Campeões, ou se quiserem, à Taça dos Clubes Campeões Europeus mais à frente. Exatamente. A UEFA também só surge depois. E portanto, lembro-me até que com uma piada, há uns tempos houve alguém, obviamente um clube aqui ao lado, o Futebol Clube do Porto, que até foi perguntar à UEFA se reconheciam, como é que a UEFA ia reconhecer uma coisa que não tinha acontecido quando eles não existiam. Não existiam. Portanto, mas não estou a dizer com isto, se quiserem continuar com a contabilidade, malta, continuem, quero lá saber, não é isso? Tenho problemas maiores. Exatamente. Querem com isto dizer que a Taça Latina, a inauguração do Estádio da Luz e toda a preparação que foi feita no Benfica, falamos também já aqui uma vez do que foi o Cosme Damião não ter continuado do Benfica. Portanto, todo esse processo leva-nos a uma dimensão que foi, se quiseres, a mais alta da história do Benfica, não é? Portanto, há caminho para ser feito, há esperança. Tudo vai dar à questão que temos falado hoje, identidade. E essa questão do Cosme, eu tinha-me lembrado dela quando fiz aquela reflexão e perguntei sobre a identidade, e depois esqueci-me de referir essa história que tu já aqui contaste, não é? A identidade do Benfica é tão focada no sucesso desportivo e na vitória, no ganhar, que até um dos grandes pais fundadores do Benfica teve o seu momento de alto aí, porque nós não vamos abdicar,
da grandeza desportiva do Benfica. E portanto, só para recordar isso, e a minha memória da semana, já que estás a falar de goleadores, eu aqui sou sempre muito básico e muito simples, não é? Portanto, só podia ser Óscar Taquara Cardoso. Jogou 19 derbys, 13 golos que marcou ao Sporting e, espera aí, exatamente, 11 vitórias e só perdeu 3 jogos em 19 contra o Sporting. Portanto... O Taquara Taquara era uma coisa incrível. E então que o Sporting era... eu acho que há coisas que nascem... Porque verdade seja dita, ao contrário, era um bocadinho o Lietzen connosco, não é? Sim, mas não com o nível do Taquara. E depois o Cardoso marcava sempre golos inacreditáveis. Obviamente uns Sim, ou sim, outros era chegar e encostar. Certo. Mas tem golos épicos. Era a 40 metros da baliza, Exatamente. era de cabeça, era Incrível. cuecas ao Rui Patrício. Sendo que há 2 golos também com o Sporting que eu vejo sempre. 2 ou 3. Lembro-me de um do Sabre, Sim. não é? De livre. Olhem que é numa posição muito parecida em que temos com a qual estamos agora, não é? Não sabíamos muito bem se queríamos ganhar ou perder, Sabe, não é? chega lá e pumba, mete lá para dentro. Gostei também de 2 golos que eu, quando falo de Sporting, penso sempre neles. Um do Enzo, Já falamos aqui, sim. em que o Enzo está à frente da área e parte os rins àquele miúdo que depois foi para o Tottenham, acho eu, O Eric Dyer. Eric Dyer. Que lhe faz 2 nós, o moço ainda deve estar à procura do... E ele deve ter filhos, portanto isto não se faz a um pai de filhos. Não. E o outro é o golo que nós dizemos que é do Gaitá, mas que é do Lima, Exatamente. em que o Gaitá sai da caixa 2 golos mais bonitos da ao história vivo. deste estádio da Luz. Eu ao seguramente. vivo é o golo mais bonito que eu alguma vez vi. E que de facto é qualquer coisa espantosa. E portanto, com esta inspiração positiva, só pode isso. dar uma coisa: é ganharmos ao Sporting. É ganharmos ao Sporting. Eu o levava ao Cardoso e punha no camarote. Yeah. Em vez do Rui Costa, se calhar. E também para a semana ver a malta do Sporting aqui no canto do Sporting a falar das meias finais da Champions Exatamente. e a desvalorizar a derrota com o Benfica. Exatamente. Até porque se depois ganharem o jogo em atraso, ainda dependem deles para ficar em segundo. Portanto, mesmo que Sim, ganhemos... mas se eu ganhar ao ganhar ao Sporting, Valado. Meu caro, está feito. Serviu para deitarmos cá para fora mais umas quantas coisas. Serviu sobretudo para deixarmos mais conteúdo para a malta que concorda, e tem sido muitos. Não me quero esquecer disto. Um abraço aos que gostam e aos que não gostam. claro. Mas em especial aos imigrantes. Sim. Há muitos. É muito giro. É. Muitos a dizer que somos companhia, que ajudamos a manter a ligação ao Benfica e ao país. Portanto, malta, Deixa-me- só isso é uma vitória para nós. Já que estamos nisso, isto agora parece o preço certo. O preço certo, ia mandar beijinhos lá para casa. Mas um dos meus primos que está na Alemanha fez anos a semana passada e eu sei que ele é ouvinte assíduo. Portanto, um grande abraço para ti e parabéns. E olha, seguimos juntos a viver esse fora pelo Benfica. Melhores dias virão. O que nunca muda, João, sabes o que é? Viva o Benfica!